gente, agora a gente vai trabalhar com a função cont_c, né? A função cont_c vai trabalhar com contabilização de dados, só que ele vai ter um critério. É como se você juntasse cont_valores e cont_num mais a função c. Como que funcionaria isso na prática? Bom, você vai contabilizar algo, né? E você vai colocar uma regra para contar. Então imagine só, eu fiz um concurso público, né? Na verdade um processo de estagiário, por exemplo. E nesse processo de estagiário, né, teve 20 questões. Então só vai passar para a próxima fase quem obteve 50%. Né? Então sabemos que 50% de 20 questões vai dar 10, ok? Abaixo disso, automaticamente já estará eliminado do concurso, tá ok? Como que funcionaria isso? Como eu contabilizaria quantas pessoas, né, conseguiu alcançar a média, né, para passar para a próxima fase? Bom, então vamos lá. Vou colocar igual cont, da mesma forma que valores é ponto cont_c, e eu vou colocar o intervalo. Vamos supor que eu tivesse 6 candidatos, né? Então tá aqui as notas, né? E eu sei que começa de A1, tá aqui, e vai até a posição C2, né? Ponto e vírgula. E agora que vem o X da questão. Você vai colocar o critério. E como que eu coloco o critério na função cont_c? Você tem que colocar aspas e o critério que você quer. Por exemplo, eu quero, né, que o cara tenha acertado pelo menos 10 questões. Então eu vou colocar o seguinte: maior igual a 10. Fecho. Então o que acontece? Eu vou selecionar esse intervalo, né? Vou até colocar aqui. Só que só vou trazer para mim quem tem quem acertou no mínimo 10 questões. Tá ok? Professor, e se eu não colocar, por exemplo, as aspas, vai funcionar? Não. Sabe por que não funciona? Porque o sinal de maior e igual seria um caractere especial. Então ele não consegue reconhecer. Eu tenho que colocar entre aspas, ok? Outra coisa, depois que eu coloco o intervalo, eu tenho que colocar ponto e vírgula. E aí eu separo o critério que eu quero. Então vamos supor que apresente numa questão de concurso público essa planilha, né? E ele coloca essa regra. Igual cont_c de A1 até C2 maior ou igual a 10, né? O que ele vai fazer? Ele vai verificar de A1 até C2. Então ele vai verificar todo esse preenchimento. Quem tem nota maior que igual a 10? 12 e 10. Então ele poderia marcar o seguinte: alternativa A, né? Alternativa B, alternativa C, alternativa D. Ele poderia o seguinte: alternativa A vai mostrar número 12, alternativa B vai mostrar número 10, alternativa C vai mostrar o número 2 e a alternativa D vai apresentar um erro. Qual que seria o gabarito? Alternativa C. Professor, mas como assim alternativa C? Gente, eu não vou mostrar a quantidade de acerto, eu vou contabilizar quantas pessoas conseguiram tirar nota maior ou igual a 10. Então olha a pegadinha aí, né? Então, quantas pessoas? Somente 2. Por que somente 2? Bom, somente essa pessoa e essa pessoa tirou nota maior ou igual a 10. Olha outra pegadinha que poderia ocorrer. Se ele tira o sinal de igual, né? Se ele tira o sinal de igual, aí eu teria que ter uma outra alternativa, né? Que seria 1. Por quê? Porque maior que 10, né? 10 é igual a 10, então ele não encaixa nesse critério. Tem que ser maior. Maior que 10, somente 12. Então, temos que ficar atentos com isso também, ok? Então, aprendemos aí para que serve a função cont_c, ok? Bom, média C, gente. Média C vai ter a mesma ideia do cont_c, assim como soma C. Eu vou fazer uma soma, né? Só que eu vou colocar uma regra, né? Como que essa regra vai implementada? Você vai decidir também. Então imagine só, eu quero fazer a média, né, dos alunos
por exemplo, vamos pegar somente a linha A1, somente a linha 1. Né? Eu só quero criar a média dos alunos que tiraram nota acima de 5,5, por exemplo. Né? Acima de 5. Né? Como que ficaria esse cálculo? Igual, né? E aí eu vou colocar média, só que agora não tem ponto, é junto, igual média C de A1, que está nessa posição, e eu vou até nessa posição. Então eu vou até C1. E agora eu coloco o meu critério. Qual que é o critério que eu informei para vocês? Que a média, né, seja maior ou igual a 6. Feito isso, qual que é o resultado que vai me mostrar? Ele vai mostrar 6. Por que ele mostrou 6, professor? Não vai somar 2 mais 4 mais 6 e vai dividir por 3? Não, porque ele só pega o aluno que tirou nota maior que 6. Tá? Se eu, por exemplo, colocasse 4, né? A coisa já mudaria de figura. Por quê? Nota maior ou igual a 4, esse estaria eliminado, esse eu poderia somar, esse eu poderia fazer a média e esse poderia fazer a média. Então, 4 mais 6 dividido por 2, né? 4 mais 6, 10. 10 por 2, 5. A média seria 5. Olha a diferença, só porque eu mudei a nomenclatura aqui. Isso que seria média C. Então você vai criar, né, uma média, mas você vai colocar uma regra específica, ok? Pegando essa mesma ideologia, nós iremos pegar soma C, né? Igual soma C. Então eu vou somar os valores, né, que são acima de 10. Então eu só quero somar os valores que são acima de 10, né? Então eu vou pegar aqui da mesma forma, de A1 até C1, ponto e vírgula, eu vou colocar a regra que eu quero, maior igual a 10. E ele poderia perguntar no concurso, qual é o valor que vai me resultar essa função? Neste caso, resultaria o valor de 12. Por quê, professor? Porque, olha o erro do professor, me resultaria o valor de 22. Mas por quê, professor? Porque maior igual a 10. Esse valor é maior ou igual a 10? Ele não é maior, mas ele é igual. 12 é maior ou igual a 10? Ele é maior. Então eu somo esses valores e apresento o resultado. Agora, se eu tiro esse igual, a coisa muda de figura e já não é mais 22, é somente 12. Então, pequenos detalhes fazem toda a diferença. E lembrando, assim como no ponto C, se eu tirar o parênteses, ou as aspas, ele não funciona porque ele não vai entender os caracteres especiais, ok? Bom, então matamos mais uma função, né? E agora a gente vai verificar uma função bem legal que eles estão cobrando bastante dos concursos atuais, que seria a função concatenar e a função agora. Professor, o que significa concatenar? Concatenar, que nem cuiabano fala, é adjodiar, gente. O que adjodiar faz? Ele junta. Então ele vai juntar valores, independente se for letras, números, caracteres especiais. Então se eu faço essa função igual concatenar, abro parênteses e coloco a célula A2, ponto e vírgula, a célula B1, aí pergunto no concurso, qual é o resultado disso? Bom, célula A2, coluna A, posição 2, então vai dar o valor de 1. B, posição 1, então vai dar o valor de 14. Então ele junta? Sim, ele pode juntar números e ele também pode juntar letras se você quiser. Ó. Igual, concatenar, vou pegar aqui B2, ponto e vírgula, B1, e vou colocar mais uma ainda, C1. Então eu vou colocar 3 valores junto. B2 vale A, B1 vale 4, C1 vale 6.
Então vai mostrar para mim o resultado A46. Eu juntei tanto letras quanto números e eu posso também variar, tá? Então se eu tivesse uma célula, por exemplo, chamada aqui João, e aqui na outra tivesse Kleber, certo? Se eu quisesse juntar, eu poderia juntar normalmente, ok? Bom, gente, agora a gente vai aprender o que seria, né, a função igual agora, tá? A função igual agora serve para quê, professor? Ele mostra para mim, gente, a data e a hora corrente. Como assim a data e a hora corrente? Ele vai apresentar na célula que horas são exatamente agora e que data nós estamos. Então ele mostra, por exemplo, agora são às 17 horas do dia 5 do mês de dezembro de 2015, por exemplo, né? Então ele vai mostrar para mim esse resultado, ok? Então a função igual agora mostra a data corrente. A função concatenar, ele vai juntar valores independente de que tipo de dados sejam inseridos nas células, ok? E para nós finalizarmos a parte de funções, chegamos à última função, né? Eu sei que a cabecinha de vocês está pegando fogo, né? Mas vocês precisam estar preparados para isso, tá ok? A função arred, tá? Para que serve a função arred? Para arredondamento, tá ok? Então, o que funciona? Eu coloquei um valor aqui e eu apliquei a função arred. Eu coloquei um valor aqui e apliquei a função arred. Para chegar nesse resultado, o que eu tive que inserir? Você teve que inserir a seguinte função. Igual arred, abro parênteses e eu coloco o valor. Vamos supor que aqui esteja na coluna A, coluna B, linha 1, né? Então, eu vou colocar A1, ponto e vírgula, e eu vou colocar quantas casas decimais que eu quero. Então imagine só, aqui tenho 4 dígitos, eu tenho 4 casas após a vírgula, só que eu quero ficar somente com 2. Então eu vou colocar aqui 2. Quando eu der um Enter, vai acontecer este resultado, tá ok? E ele faz o arredondamento, ele está mais próximo, por exemplo, 55, né? 55 ele vai aumentar, né? Uma casa decimal, tá ok? E aí eu vou pegar aqui a mesma coisa também. Eu fiz aqui igual arred, né? Selecionei B1, né? E coloquei, por exemplo, 2 casas decimais. Minto, não coloquei 2 casas decimais, coloquei somente uma aqui. Tá? Só coloquei uma, porque aqui eu eliminei essas duas e aqui eu eliminei esta aqui. Como é 2, né? Continuou no 32. Se eu tivesse, por exemplo, com 6, ele aumentaria para 2,33. Então, igual a head, eu tenho que colocar a célula que eu quero e a quantidade de casas decimais. E aí, pode acontecer o seguinte erro, gente, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, desculpa, aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, que eu tenho 6 casas decimais porque vai dar erro, tá ok? Então assim, eu vou arredondar, mas eu tenho que arredondar até o valor que eu consigo arredondar, ok? Então, finalizamos a parte de função, tá? Se teve dúvida, que eu sei que dependendo para pessoas que não gostam de matemática, né? Pode gerar, porque você vai ter que entender da parte do raciocínio lógico. Voltem aí 1, 2, 3 vezes, né? Assim como eu citei na parte de comandos, a parte da estrutura, porque ainda falta um trechinho para nós finalizarmos nossa aula, que são as partes de listas, né? E a parte de referência, ok? Então, surgiu dúvida? Volta 1, 2, 3 vezes, entendam e compreendam, tá? Para você partir para a parte de listas, tá ok? Então, vamos finalizar nossa aula com as listas. E o que são listas? Listas, gente, são algo que são definidos pelo próprio Excel, que permite gerar valores de forma automaticamente. Existem alguns valores que você não precisa nem digitar e você pode preencher com a alça de preenchimento. Professor, não sei o que é a alça de preenchimento, né? Você tem a célula, gente, e quando você clica na célula, na parte inferior, na parte da direita,
Se você tiver selecionado algo que foi configurado pelo Excel, que é preenchimento automático, você não precisa ficar digitando. Simplesmente você clica, segura e arrasta. Então, quando você passar o cursor, quando você passa o mouse, por exemplo, aqui em segunda, e se você clicar e segurar e ir arrastando, ele vai preencher segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele faz isso tudo de forma automática. Outra coisa, isso tem uma coluna aqui do lado, certo? Vamos supor que não exista essa coluna para cá. E aqui eu tenho, por exemplo, segunda e terça. Se eu dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento, ele vai me preencher automaticamente, pegando por base a última lista automática. E quem são as listas que conseguem gerar valores de forma automática? São meses do ano, na qual você pode estar abreviado ou de forma extensa, né? Dias da semana, tá? Na qual você pode ter tanto digitado de forma extensa ou abreviado, e números ordinais, tá? Por que números ordinais? Porque números cardinais ele não aceita, tá? Outra coisa também que ele aceita são horas. Então imagine só, se eu dou um duplo clique no 12 horas aqui, vai aparecer 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Se eu dar um duplo clique aqui, ele vai fazer o preenchimento até a última célula, né, da minha planilha. Então, nestes 6 casos, né, meses, dias da semana, números ordinais. Professor, o que é ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. E horário, ele consegue fazer o preenchimento automático, desde que você dá um duplo clique ou que você faça, arraste a alça de preenchimento. Agora, letras e números, né, números cardinais, ele não faz o preenchimento, né? Já aconteceu em concursos públicos, inclusive do ano de 2017, que ele cobrou o seguinte: supondo que tem uma planilha que está em um valor de número 1, você clicou na alça de preenchimento, né? Quando você clica na alça de preenchimento, vai parecendo uma cruz preta, né? Você arrasta, ele perguntou qual é o valor que vai estar na célula tal. Até onde ele arrastar, vai aparecer o valor de 1. Se tivesse letra, apareceria o valor da letra. Por quê? Porque tanto os números cardinais quanto letras não são listas automáticas, são listas lógicas. Como assim lista lógica, professor? Para funcionar, eu preciso de 2 valores para que o Excel compreenda o que você quer fazer. Então, traduzindo, se eu tivesse aqui, né, mais 2 células, por exemplo, nessa célula eu tivesse o número 1 e nessa célula eu tivesse o número 2, e se eu selecionasse, vou até selecionar aqui, né, esses 2 valores e arrastasse a alça de preenchimento, aí sim ele ficaria 3, 4, 5, 6, 7, tá? Já numa lista automática eu não preciso selecionar 2 valores. Eu dar um duplo clique ou arrastar, ele automaticamente já vai. Por quê? Porque ele já é pré-configurado no próprio Excel, tá ok? Então, quando eu trabalhar com números cardinais 1, 2, 3, 4 ou com alfabeto, você não consegue fazer a lista, né, automaticamente. Então, para números eu teria que ter 2 valores e para letras eu também teria que ter 2 valores, ok? Então, fica a dica aí que isso é muito importante, ok? Bom, valores, né, que vem a parte do travamento das células. Nós vimos muito na parte de funções, né, que uma célula é composta por valor de coluna, que são as letras, e são compostas por valor de linhas, né, que são números. Então imagine só, eu tenho aqui a célula A1, certo? Imagine que você esteja trabalhando com uma célula, com uma planilha de cálculo de desconto, né? E dentro da célula A1, né, ela seja o valor do desconto que você vai inserir em determinado produto. Quando você trabalha com a alça de preenchimento, né, você vai arrastando, ele faz o cálculo e vai seguindo sempre a posição ao lado, a posição ao lado, a posição ao lado. Então, essa posição aqui, ela vai ter que ser definida como absoluta. Como assim absoluta? Não pode mudar, não pode pular nem linha e não pode pular nem coluna. Como que eu faço para travar uma célula, né? Que a gente fala que ela vai preenchendo, mas ela não vai pulando o valor. Funciona da seguinte maneira: você tem que colocar esse caractere
né, o cifrão. Então, quando você vê uma célula que tem essa nomenclatura, por exemplo, ó, o que está acontecendo? Eu travei tanto o valor da coluna e eu travei tanto o valor da linha, tá ok? Então, isso que seria o quê? Uma célula travada, um valor absoluto. Valor relativo é este caso aqui, né? Ele vai mudando conforme a posição. Então, ele vai ser um valor que vai mudar seguindo a lógica de uma função que você esteja trabalhando ou de uma sequência, ok? Então, toda vez, né, que você vê o cifrão, significa que está travado. Outra coisa, eu posso ter valor misto? Claro que eu posso. Então, se eu tenho dessa forma aqui, eu sei que eu travei somente a linha, mas a coluna eu vou poder estar andando. Poderia estar o inverso também, né? Apaguei aqui, eu travei somente o valor da coluna, mas a linha poderia estar andando, ok? Então, finalizamos a parte do conteúdo, né? Foi uma aula realmente bastante extensa e conforme nós fazemos, né, nós realizamos o conteúdo na LAC, para massificar teu conhecimento, a gente vai responder questões, né? A primeira questão, né, foi do ano de 2017 para o cargo de analista, para o Conselho Regional de Odontologia, ele pergunta o seguinte, né? Determine, né, o resultado da fórmula A3B5 exponenciação 2, considerando o Microsoft Excel 2007 e os seguintes valores, né? Olha aí, primeira coisa, ele está fazendo algo que é manual, né? Por que ele está fazendo algo que é manual? Porque ele, né, ele está verificando, né, ele não colocou o nome da função, então ele digitou manualmente. Então vamos entender o que ele está fazendo. Ele colocou A3 menos B5 exponenciação 2. Como é potência, sabemos que a gente vai resolver este primeiro, nós vamos fazer esse cálculo, para depois fazer este cálculo. Lembra do chapeuzinho? Chapeuzinho é potência. Então, como que ficaria, né? Escrevendo, vou escrever do lado aqui, como ficaria essa função? A3 equivalente a 9 menos B5 equivalente a 3, né? E potência de 2, né? Então, 9 menos potência de 3, ou 3 ao quadrado, certo? Como que ficaria? 9, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Não sei o que é potência, é o número que multiplica a quantidade pela potência. Então, ele vai multiplicar 2 vezes, certo? Então, fica 9 menos 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, o resultado, logicamente, que vai ser 0, ok? Então, uma questão simples, né? Mas lembrando, você tem que lembrar desse código aqui, né? Tem que lembrar que o acento circunflexo, ele faz a parte de exponenciação, ok? Vamos para mais uma questão, né? Dessa vez foi a questão que aconteceu no IF de Minas Gerais, né? A banca foi o FCM para o cargo de técnico. E eles perguntam a seguinte questão: a respeito das funções do Microsoft Excel, analise, né, as alternativas abaixo e marque verdadeiro marque V para verdadeiro ou F para falso. Então vamos analisar quais são as afirmativas que ele nos cobra, né? Bom, a função conte valores. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, o conceito da função. Conte vai contabilizar. E eu vou contabilizar o quê? Valores. Nesses valores podem ter 3 tipos de dados. Eu posso ter números, né? Eu posso ter letras ou caracteres especiais. Vamos analisar o que ele aborda. Conta o número de células em um intervalo que contém somente valores numéricos. Essa afirmativa ela está falsa, né? Por que essa afirmativa ela está falsa? Porque conte valores, ele pode contabilizar até 3 tipos de dados. Ele pode pegar números, letras e também pode pegar caracteres especiais. E aqui ele fala a palavra somente, então já podemos marcar como falso. Bom, a função conte C. Vamos analisar o conteúdo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso
para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.